As plantas são organismos pluricelulares autotróficos, ou seja, possuem várias células e produzem o seu próprio alimento, diferente de outros seres vivos como os animais, os fungos e os protozoários, os quais são heterotróficos. As plantas estão espalhadas por todo o globo terrestre e, em sua maioria, são 280 mil espécies conhecidas, exceto aquelas que ao ser humano ainda não foi concedido o conhecimento de catalogá-las. E é neste vídeo, aqui no Portal Sigma, onde nós falaremos um pouco acerca das briófitas, que são um dos 4 grandes filos do reino Plantae, do reino das plantas. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de biologia aqui no canal Portal Sigma. Como disse, hoje falaremos sobre as briófitas. O reino das plantas ele é dividido em 4 grandes filos, ou seja, 4 grandes grupos: as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. As briófitas são plantas de pequeno porte, são plantas como os musgos e as hepáticas. Elas são plantas que crescem em locais úmidos e sombreados, e elas são plantas conhecidas como plantas avasculares. Elas são chamadas de avasculares porque elas não possuem, como as pteridófitas e as gimnospermas, os vasos condutores de seiva. E por não possuírem essas estruturas, elas são plantas de pequeno porte, elas não crescem muito, elas não se desenvolvem muito acima, como plantas grandes. Elas são plantas pequenas, mas isso não significa que elas não venham a se proliferarem pelo local onde elas se encontram. Por exemplo, os musgos geralmente não crescem muito. Raramente um musgo vai passar de 5, 6 centímetros. Eles geralmente são baixos. Contudo, eles podem se espalhar por uma longa área, por um grande perímetro, formando os conhecidos tapetes de musgos, formando uma espécie de planície, de plano verde, onde os musgos se espalham. Você vai encontrar mais facilmente esse tipo de planta, essas espécies de plantas, em paredes, em solos, no tronco de árvores, sobre rochas, geralmente em locais sombreados e que tenha umidade. Muito sol geralmente não vai fazer com que eles se proliferem, mas vale lembrar que toda planta precisa de ao menos um pouco de luz solar, porque, afinal de contas, todos os seres pertencentes ao reino das plantas realizam um processo conhecido como fotossíntese, ou seja, todas as plantas precisam de no mínimo um pouco de luz solar. Essas plantas, elas podem ser encontradas muito em florestas, em locais bem úmidos e tropicais, e não é difícil de encontrá-las em árvores, um tronco de árvores mais úmidas, sobre rochas, rochedos, e geralmente é fácil de localizar essas estruturas junto a líquens. Os líquens são espécies de associações mutualísticas, acordos mutualísticos entre um fungo heterotrófico e uma alga autotrófica, ou então uma cianobactéria. Essas plantas extraordinárias são o primeiro dos 4 grupos, dos 4 filos que compõem o reino das plantas. Embora sejam avasculares, sejam de pequeno porte, embora não possuam fruto, como as angiospermas, por exemplo, elas não são estruturas simples. Muito pelo contrário, elas são sim estruturas bem complexas. Esses organismos maravilhosos tornam um ambiente muito mais agradável, muito mais bonito, sem falar de que, como toda planta, elas produzem oxigênio e utilizam para isso o gás carbônico, que para nós seres humanos não é tão interessante. Já o oxigênio é essencial, tanto para nós seres humanos, quanto para todas as outras formas de vidas, como por exemplo os animais pertencentes aos grupos dos mamíferos e aos outros tipos de grupos e filos que se dividem o reino Animalia.
O oxigênio é essencial para a vida na Terra. E se não fossem as plantas produzindo o oxigênio através do processo de fotossíntese, se não fossem as briófitas e as outras que compõem os outros grupos, não seria possível a existência da vida humana sobre a Terra. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e aprendido um pouco mais acerca deste grupo de plantas aqui neste vídeo no canal Portal Sigma. Agradecemos pela sua presença aqui no canal e lhe aguardamos para um futuro vídeo a respeito de plantas. Aqui no canal nós temos muitos vídeos e muitas informações a respeito do reino das plantas, do reino Plantae, também do reino Fungi e alguma coisa do reino Animalia também. E é claro, não deixe de acessar os nossos blogs. Aqui na descrição do vídeo você terá acesso ao nosso blog de biologia, ao nosso blog de mineralogia, ao nosso blog de história e também terá acesso aos nossos sites de paleontologia e de história também. Fique à vontade para assistir os nossos vídeos aqui no canal. O conteúdo é gratuito e está aqui disponibilizado para vocês. É o conhecimento que nós, ao longo dos anos de trabalho, de pesquisa e de estudo, agregamos, juntamos, editamos, montamos e enviamos aqui para o YouTube, a fim de proporcionar a todos vocês um conhecimento maior e gratuito acerca das plantas, acerca de biologia, de astronomia e todos os outros vídeos que temos aqui no canal. Agradecemos pela sua presença e muito obrigado a todos por assistirem a este vídeo.